Aquele homem galileu, não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Em seus olhos um poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz. Ele é a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Olá, sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Hoje nós estamos então encerrando a lição desse trimestre, em que nós estudamos um pouquinho sobre um Deus de amor e um Deus de justiça. Nessa semana eu, João, meu amigo Leandro, estaremos compartilhando um pouquinho do que a gente estudou
Espero que você também possa ter grandes lições dessa lição, concluindo então, entendendo um pouco do caráter de Deus, um Deus de amor, um Deus de graça. Mas antes da gente começar a compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu, Leandro, você pode fazer a oração para a gente começar? Posso, claro, sim, João. Oremos. Senhor amado Deus, obrigado por estarmos aqui em tão boas condições, estudando a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais de Ti, e nessa semana estudando sobre o Seu amor e sobre Sua lei. Obrigado, Senhor, também, porque temos a oportunidade de fazer com que a Palavra chegue a pessoas através da internet que não estão aqui e que o Espírito Santo nos guie no entendimento do que devemos dizer e também para os nossos ouvintes uma maior compreensão sobre o tema. Amém. Tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Leandro, a gente está falando agora então sobre o amor como cumprimento da lei. Isso daqui é uma citação, né, daquele texto que a gente lê lá em Romanos, no 13, verso 8, que o cumprimento da lei, no final das contas, é o amor. Mas são duas coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Que essas duas coisas são capazes de coexistirem e de uma não ser excludente da outra. Sim. E Deus ele faz isso com uma capacidade muito grande, de forma que ele expressa nessas duas ideias aquilo que lá ele fala em 1 Coríntios 1, verso 18, quando ele fala que a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esse poder de Deus que se mostra através do amor, que lá em 1 João 4 ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, mas ao mesmo tempo que aparece lá em Salmos, capítulo 11, quando ele nos diz que também esse mesmo Deus que é amor, ele também é justo e que ele ama a justiça. E o que a gente talvez tenha mais dificuldade de entender é que esses dois entes são, na verdade, uma expressão do caráter de Deus. O que a gente está estudando ao longo desse trimestre é justamente isso. É o caráter desse Deus amoroso, mas que também é um Deus justo. Então, a gente não pode esquecer que o Deus que nos é apresentado como amor, ele também nos é um Deus justo. E que a gente está estudando nesse trimestre sobre, então, quem Deus é. Como a gente entende. Quando eu vou conhecer uma pessoa, eu quero entender quem essa pessoa é. E nessa lição desse trimestre, a gente aprendeu um pouco disso. Sobre esse Deus que pode ser amor e sobre esse Deus que também, ao mesmo tempo, ele é um Deus justo. E aí a lição vem trazendo uma reflexão interessante, né? Ele nos traz uma história em que uma comissão de igreja estava reunida e estavam discutindo sobre a situação de um membro, e ele traz a seguinte pergunta, ele faz a seguinte afirmação: mas nós não podemos tomar decisões com base em compaixão. A pergunta que eu queria te trazer é, o que essa história te trouxe ao entender sobre o caráter de Deus, justo e amoroso, e como esse caráter chega a nós, sobre a gente entendendo quem é esse Deus? João, esse trecho me fez refletir bastante, acho que foi o trecho da lição da semana que eu mais refleti, porque se o amor é de fato o cumprimento da lei, então nós jamais devemos separar a lei do amor ou pensar no amor sem a lei, né? E eu me fiz muitos questionamentos, né, sobre a minha própria compreensão que eu tenho sobre esse assunto, né? Meu senso de justiça terreno, vamos dizer assim, me levou a pensar, nós podemos categorizar esses erros, né, lidando com essas falhas humanas, né? Então, será que um erro de um vício, ou de uma falha moral, ou de um desconhecimento na lei, um ato de maldade, ou até mesmo um crime, eles têm o mesmo peso e a mesma medida nessa compaixão que a gente tem que ter com o próximo, né? Onde fica o equilíbrio entre a compaixão com quem errou e a compaixão com quem foi vítima, né? Às vezes pode ser que em diversas situações essa vítima possa carregar consequências durante a vida toda desse erro, né? E então eu tentei buscar na Bíblia a resposta sobre esse assunto, né? Um pouco aqui, um pouco ali, como diz Isaías, né?
Então, em 1 João, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ok. Mas, ao mesmo tempo, em Isaías, diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa das viúvas. Né? Então, eu vejo que na lei, nas escrituras, o amor e a lei, elas estão sempre justas. Né? E segundo Jesus, a lei é fundamentada em princípios de justiça, misericórdia e fé. Então, como que o amor e a lei elas se conectam? Né? Como que a gente encontra o equilíbrio nesses fatores? Então, eu concluí basicamente 3 pontos. Né? O perdão pessoal é uma responsabilidade mais individual. A compaixão para o próximo nos dá é um elemento fundamental do amor, e ele é essencial para a gente saber lidar com os desafios e as imperfeições humanas que todos temos. Né? Porque amar o próximo é cumprir a lei. E a própria oração do Pai Nosso, quando diz: perdoai as nossas dívidas assim como os perdoamos aos nossos devedores, a parábola de Mateus 18, do servo incompassível, que o rei dá o perdão da dívida dele, mas ele não perdoa aquele outro irmão que estava devendo a ele. Né? Então, nos mostra a necessidade de a gente amar o próximo como a nós mesmos. Né? E apesar e levando em consideração que perdoar não é ignorar o pecado, mas é liberar o nosso coração da mágoa e do ódio e não carregar isso com a gente. Né? Em relação à justiça, não cabe a nós fazer a vingança. Né? Essa atribuição é dada às autoridades por Deus. Né? Em Romanos 13 diz: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, não cabe a nós a vingança. Né? E o terceiro ponto seria a justiça divina, da gente ter a fé e confiar que Deus vai executar a justiça dele no tempo que ele achar correto. Né? Em Hebreus 10:30 e Romanos 12:19 ele diz: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então não cabe a nós buscar essa vingança, e sim olhar para o nosso próximo com compaixão e com perdão. Então, o que eu concluí dessa lição é que, basicamente, a gente tem que perdoar pessoalmente e ser um reflexo do amor de Deus com esse perdão, buscar a justiça aos mais desamparados, defendê-los na medida do possível, buscando as autoridades e não fazendo justiça com as próprias mãos, e confiar na justiça divina, porque ela é perfeita e eterna, e Deus é tanto amor quanto justiça. Né? Perfeito. E aí, João, a lição ela segue falando sobre a lei do amor. Né? E quando a gente fala de lei, a primeira coisa que nos vem à mente são os 10 mandamentos. Né? E os 10 mandamentos, eles são a expressão mais pura do relacionamento que Deus deseja estabelecer conosco e da forma que Ele deseja que nós nos relacionemos com nossos irmãos. Né? Então, dentro dos primeiros dos 10 mandamentos, os primeiros 4 eles se referem à nossa relação com Deus. E os últimos 6, eles se referem a como amar ao nosso próximo. João, você acha que é possível amar verdadeiramente a Deus ou ao próximo sem guardar essa lei? A Bíblia, o próprio Jesus fala lá no livro de João, que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, a minha resposta em relação ao amor dele envolve aceitação, envolve
entender que eu sou necessitado de uma salvação e depois disso que eu guardo os mandamentos. A gente vai citar mais para frente, mas nós não guardamos para nós sermos salvos. Nós guardamos porque um dia nós já fomos salvos. Por isso que quando a Bíblia vem falando, próprio também livro de João, quando Jesus vai prometer um Consolador, o Espírito Santo, eu vos enviarei o Espírito Santo, que vai nos livrar, vai nos relembrar sobre que nós somos pecadores, a necessidade da justiça e que haverá lá na frente um juízo. É eu entender que eu sou pecador, que eu preciso de um Salvador, que lá na frente haverá justiça, cada um vai colher de acordo com as suas escolhas, baseado se aceitaram ou não os méritos desse Salvador, porque no fim haverá um juízo, em que a cada um será dada a sua recompensa. E nos 10 mandamentos, como você citou, é importante a gente entender em que contexto esses 10 mandamentos são dados. O povo sai do Egito, um povo que passou muito tempo, muitas gerações nasceram ali no Egito, e um povo que desceram 70 almas para o Egito, na verdade já é um povo que estava incontrolável. E um povo que estava mais acostumado com a rotina dos egípcios, num contexto pagão, do que com o próprio Deus. E é nesse contexto que os 10 mandamentos são dados. Lá em Levítico ele fala, a ordem de Deus é a seguinte, em Levíticos 18, verso 3. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor está dando meio que um cartão de visitas. Ele está assim, vocês não se lembram de quem eu sou, mas eu vou te mostrar quem eu sou. Então eu sou um Deus amoroso. Por isso que a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, falam sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. E a segunda tábua vem falando sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Mas por que isso chega? Qual que é a importância? E aí a gente volta um pouquinho mais atrás, na queda do homem. Quando Deus faz o homem, ele cria um homem à sua imagem e semelhança. Então, se a gente na lição desse trimestre está estudando sobre um Deus que é amoroso e um Deus que é justo, Deus nos criou para sermos pessoas amorosas e pessoas justas, refletindo o caráter dele também. Mas a queda do homem traz consequências diretas. Em primeiro lugar, quando o homem ele se descobre em pecado, ele fala, eu estava nu e me escondi. A primeira reação dele é o quê? Fugir de Deus. Fugir de Deus. O pecado fazendo separação entre Deus e o homem. A primeira relação que é quebrada é a relação vertical entre nós e Deus. Então a primeira tábua vem aí. Se a primeira coisa que foi quebrada foi o relacionamento com Deus, a primeira tábua vem falando assim, precisamos restabelecer esse relacionamento. E a segunda tábua vem como consequência logo depois, que Deus pergunta, mas eu não falei que não era para comer do fruto? E aí o homem faz o quê? Acusa a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Ele acusa a mulher e acusa Deus ao mesmo tempo. Sim. Porque quem que deu a mulher? Deus, exatamente. Foi Deus. E é justamente a tábua dos 10 mandamentos, ele vem relembrando isso. Vem mostrando para o homem qual que era o caráter de Deus e o que precisava ser restaurado. E aí a gente começa a entender um pouco mais que, na verdade, o objetivo de Deus é, do Gênesis 3 até o Apocalipse, restaurar essa presença com o homem e o caráter dele também em nós. Por isso que ele fala, não só que o homem foi criado à semelhança de Deus, mas lá em 1 Pedro 4 ele fala que o objetivo é nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, ou seja, de forma novamente semelhantes a Deus. Em Efésios 2:10 fala que nós somos criados para boas obras. Ou seja, o objetivo de Deus é nos restaurar. E aí, diante de tudo isso, a gente vai para algumas outras reflexões. A gente já viu que essa lei é considerada como uma lei de amor, refletindo o caráter de quem Deus é. E, consequentemente, Romanos fala que a lei também é santa, justa e boa. Sim. Afinal, se é o caráter de Deus, ela representa quem Deus é. E Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. Mas então a gente vem para um grande questionamento de todos aqueles que leem a Bíblia de forma atualmente. Por que tantas pessoas dizem que a lei foi anulada na cruz? Se ela é santa, justa e boa. O caráter de Deus mudou? Será que ele não é mais um Deus de amor? Não é mais um Deus bom? Não é um Deus justo?
Jesus ele veio para cumprir a lei, né? E não para aboli-la, né? Em Mateus 5, 17 a 18, Jesus afirma claramente que ele cumpriu a lei perfeitamente e mostrou que o padrão de Deus é imutável, assim como o seu caráter também é imutável, né? A morte de Jesus na cruz foi a maior demonstração de amor e exaltação da lei divina que ocorreu, né? Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados, pagou o preço do pecado, dos nossos pecados desde Adão e Eva, né? E ele veio para cá, manteve a integridade da lei, pagou esse preço e estendeu essa graça aos pecadores. Não faz sentido para mim dizer que a lei foi abolida, porque se a lei foi abolida, o pecado também foi abolido, tendo em vista que o pecado é a transgressão da lei. Se o pecado foi abolido, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Então, porque ele veio pagar que preço aqui se a lei foi abolida, né? Então, a lei, ela serve mais ela é um espelho, ela funciona como um espelho para demonstrar as nossas falhas, né? E a graça, ela vem do sacrifício, do preço que Jesus pagou por nós. Então elas se complementam, uma confirma a outra, né? E aí, João, com base nessa pergunta que você me fez e nisso que a gente está estudando, me vem à cabeça assim, já que essa lei não foi abolida e ela expressa o caráter de Deus, se eu cumprir totalmente a lei, então eu estarei salvo. Essa é a dicotomia que muitas vezes a gente acaba parando, a gente acaba indo para os dois extremos. Ou eu sou salvo pela minha fé, independentemente do que eu faça, de eu permanecer nos meus pecados, eu sou salvo? Ou será que no final das contas eu preciso fazer algo, através das minhas boas obras eu vou ser salvo? A reflexão que na verdade, a lição que consequentemente na verdade a Bíblia nos traz, é de que a lei é uma resposta ao amor de Deus. Então, a Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim. E como uma resposta do amor dEle, eu vou cumprir as ordens dEle. Porque, afinal, uma pessoa que eu gosto, eu sei que a pessoa quer o meu bem, ela me fala que o caminho é esse para eu seguir. E aí, de repente, eu não sigo ele, quer dizer que eu estou desconfiando dessa pessoa gostar de mim ou não. Ou seja, se eu amo, eu acredito que ela quer o melhor para mim. E da mesma forma, Deus, através da Bíblia, é um manual de alguém que deseja o melhor e que inclusive é o nosso Criador. Ele sabe como a gente funciona. E ele fala, esse é o caminho, andai por ele. Ele quer o meu melhor. Então, por eu amá-lo, eu sei que ele quer o melhor para mim e eu vou seguir. Eu vou querer fazer essa pessoa feliz. Então, não é a ideia de que eu vou, através das minhas ações, conseguir obter a minha salvação. Mas é entender que, na verdade, uma vez que eu fui salvo, eu fui salvo para um motivo, para as boas obras. Senão o mérito da salvação seria nosso, né? E eu não precisaria também de um Salvador. Não precisaria também de um Salvador. Ou seja, eu cumpro a lei, sou salvo, não preciso de um Salvador porque eu cumpri a lei. Indo para os dois extremos, a gente entra no mesmo paradoxo, que é a gente não precisar do Jesus que a Bíblia expressa. Uhum. Se eu for pelo caminho de que a lei foi colocada abaixo diante da cruz, eu não preciso mais de um Salvador, porque não existe mais pecado. Mas, se eu também vou pelo lado de que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, eu também não preciso de um Salvador, porque se eu pudesse me salvar, não precisaria haver um Salvador. Sim. Eu não estou me salvando por uma escolha minha. E também, João, até o pensamento também de que, bom, então se eu tenho a graça, então está tudo resolvido, porque eu posso continuar em pecado, que a graça me salva, né? E tem até um trecho que Paulo diz que não
nós não devemos continuar vivendo em pecado para ter uma superabundância da graça, vamos dizer assim, né? Então, isso é nítido como o amor e a lei, a graça e a lei, elas andam sempre juntas, né? E aí, justamente, Paulo também traz a reflexão lá em Gálatas 5, falando que é para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não submeteis de novo a jugo de escravidão. Ou seja, eu não devo me colocar de novo embaixo dos meus pecados. Algo que me escravizava, que Cristo me libertou, agora eu quero entrar de novo para a escravidão? Uhum. Um escravo que quer ser escravizado novamente. Contando que lá na frente vai ter a graça e não faz sentido. Exato. Isso, né? E aí então a gente viu, a gente chegou à conclusão de que amor e a justiça divina são coisas indissociáveis. Não pode que uma existe junto com a outra e que elas não podem ser separadas, ou uma ou outra, como muitas vezes a gente tenta fazer. Mas Jesus também nos diz que se nós o amamos, devemos guardar os seus mandamentos. E também a gente leu, que é o verso-chave dessa lição, que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, os dois, nós precisamos exercê-lo. E aí a lição vai trazer uma nova reflexão para a gente. Se a gente cumpre os mandamentos, tal qual o jovem rico, ele falava que cumpria todos os mandamentos, desde a infância, todos os preceitos que ele havia sido ensinado. Mas ele não executava tão bem. Como nós podemos cumprir a lei de forma amorosa? Como a gente consegue nas nossas vidas juntar esses dois? Porque a princípio parece que só espiritualmente a gente consegue, humanamente a gente não consegue. O que a Bíblia vem nos dizendo um pouco sobre isso? Em Romanos 13, 8 a 10, e em Gálatas também, de 5 a 14, diz que a verdadeira obediência à lei é expressa no amor ao próximo, né? Então, o desafio é viver esse amor no nosso cotidiano, né? O cumprimento da lei com a justiça, a misericórdia e a fé, mas a verdadeira observância dessa lei tem que ser dada no nosso dia a dia, em ações práticas, né? Tem um trecho do Desejado de Todas as Nações que diz assim, né? O amor aos seres humanos é visto como uma manifestação do amor de Deus. Quando amarmos o mundo como Cristo amou, estaremos preparados para o céu. A missão de Cristo é cumprida quando amamos uns aos outros como Ele nos amou. Então, cultivar esse amor, a perfeição cristã, ela não se resume apenas a gente seguir regras, né, e sim aplicar esse amor na prática, né, e refletir o caráter de Cristo. Afinal de contas, os cristãos são pequenos cristos, né? Então, nós temos que ter ações concretas que produzam a dignidade, o bem-estar para todos, especialmente para os mais marginalizados, né, e mais indefesos, e levar a palavra e o conhecimento da salvação para essas pessoas que estão perdidas, né? E justamente um pouco dessa ideia do que você falou, que a Bíblia trazia a proteção para os que eles consideravam mais marginalizados. Então, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, pessoas que dentro da sociedade judaica estavam mais expostas aos ventos, digamos assim, às mudanças. E então, desde lá de sempre ele falava para você fazer a doação, para que você cuidasse dessas pessoas. Só que talvez o mais difícil é talvez trazer a teoria para a nossa prática, né? Porque da mesma forma como o jovem rico acreditava que estava guardando todos os mandamentos, talvez a letra dos mandamentos ele guardava, mas da mesma forma como Jesus veio e ampliou. Ele fala assim, não adianta só você não adulterar, ir e deitar com a mulher do próximo. Se você já olhou com os olhos impuros, você já não está guardando. Da mesma forma como Jesus veio ampliar,
o jovem rico guardava os mandamentos. Mas a regra ficou mais difícil, né? a regra, ele coloca o sarrafo lá em cima para saltar. Antes, para adulterar, era você dormir com a mulher. Agora, se você olhar com um olhar impuro, você já está adulterando. E o jovem rico parecia ter uma facilidade de seguir de forma teórica os mandamentos. Mas a gente via que o amor a Deus não era sobre todas as coisas. O amor ao próximo não era como assim mesmo. Ele amava suas riquezas muito mais. Por isso ele decide abandonar a conversa de Jesus e seguir os seus próprios caminhos. A gente vê como, se a gente entende a lei apenas como uma letra fria, mas não como a expressão do caráter de Deus e que, consequentemente, que Ele deseja para mim e para você, parece algo muito distante. Ou algo que eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. E não o princípio de cuidar das pessoas, de refletir o caráter de Deus. Jesus ia atrás dos marginalizados e restaurava-os. E é isso, na verdade, que Ele faz da gente. A gente merecia a morte, o salário do nosso pecado era a morte, mas Ele decide então nos restaurar. Ele abdica tudo que Ele tinha e decide morrer por nós. E a gente, João, a gente tem sempre uma tendência a olhar para essas histórias de uma forma distante, mas se a gente, eu acho que o grande exercício é a gente trazer essas histórias para a nossa vida e para a nossa aplicação diária. Então, a tendência que a gente tem é de criticar o jovem rico, né? Mas será que, de certa forma, a gente também não tem essas atitudes? Quando diz que o sábado, que no sábado nós devemos, que é a grande expressão de amor, da libertação, né, de Deus e da justiça dele, e que a observância do sábado envolve ações como amor, justiça, alimentar os famintos, abrigar os sem-teto. E por vezes a gente no sábado fica como o jovem rico no nosso conforto, Às vezes nós estamos na posição do jovem rico, né? Exatamente. Achamos que, por exemplo, estamos guardando o sábado, que é um dia que é para a gente estar em comunhão com nossa família, estar em comunhão com Deus, mas que também fala que é o dia da gente também cuidar do nosso próximo, cuidar dessas pessoas, agirmos como Cristo. E muitas vezes trocamos o trabalho missionário pelo trabalho sonário. Exatamente. A gente troca pelo nosso próprio comodismo. E é esse o chamado da lição, no final das contas, né? A lição vem trazendo, então, novamente, terminando a passagem dos desejados de todas as nações, falando que ele deseja que nós vivamos, digamos, que o céu hoje. Nós tenhamos o mesmo espírito de quando estivemos no céu. E qual que é esse princípio? É um pouco daquilo que a gente falou lá no início, né? Que o caráter de Deus, ele acaba pelo pecado sendo manchado em nós. E ao longo de toda a Bíblia, Deus vem restaurando, trabalhando para restaurar esse caráter. Então, nós devemos começar a expressar hoje o caráter dele, para que nós começamos a viver mais próximos do céu, estarmos nos preparando para o céu. Isso que é a palavra de santificação, é o processo da santificação. Nós, através de contemplarmos o caráter de Cristo, que inicialmente, contemplando o caráter, a gente se percebe pecador. Sim. O caráter dele é bem diferente do meu. Eu preciso de algo, mas eu por mim mesmo não sou capaz. Então eu preciso de um Salvador. E uma vez que eu aceitei esse Salvador, ele começa. Lá, o Paulo fala que é ele que faz tanto querer quanto efetuar. E aí ele começa a agir em mim, uma vez que eu permita. E ele vai me transformando. E eu vou me transformando cada vez mais parecido com ele. Por quê? Porque o objetivo dele é restaurar esse caráter. Por isso que a Bíblia usa muito o termo refletir, né? Nós refletimos o caráter dele, né? A meta seria refletir o caráter dele, né? Porque vem dele tudo isso. E a lei, ela é um guia para mostrar as nossas falhas e, ao mesmo tempo, não é por ela que nós somos salvos, e sim pela graça de Deus e pelo amor de Deus. Então, é o que a lição dessa semana nos mostra, né? Que o amor e a lei, elas são intrínsecas, né? Não tem como você amar alguém sem ser justo, né? Então, E o convite, então, da lição desse trimestre, em que ele traz para mim, para você e para você também que está em casa,
é para que nós possamos de fato entender quem é esse Deus amoroso, quem é esse Deus justo, porque através disso nós entendemos o caráter dele. Mas não só isso, mas a gente entende o plano dele para a gente. Porque se nós, lá atrás, fomos criados à imagem e semelhança dele, ele nos deseja que lá na frente nós também sejamos restaurados à imagem e semelhança dele, com caráter parecido. Então, quando eu estudo o amor e a justiça de Deus, eu entendo quem ele deseja que eu seja. Eu entendo porque ele deseja que eu seja parecido com ele, que é para isso que nós fomos criados. E tudo isso nós não conseguimos por nossa vontade própria. Primeiro nós entendemos quem ele é, entendemos a necessidade de um Salvador, aceitamos ele, ele nos transforma. Mas nesse processo de transformação, eu entendo que eu guardo os mandamentos não porque eu sou salvo por eles, mas justamente porque eu já fui salvo, porque Cristo já mostrou o seu infinito amor, entregando tudo que ele tinha, seu Filho unigênito, seu Filho único. Ele nos amou primeiro, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, como João fala lá em 1 João. Essa resposta, em resposta a isso, eu vou obedecer, eu vou seguir os mandamentos. Por quê? Afinal, os mandamentos são a expressão de quem ele é. Então, quando eu gosto de uma pessoa, muitas vezes eu vou tornando mais parecido com essa pessoa. E esse é o objetivo, para que nós nos tornemos cada vez mais próximos e mais semelhantes a Cristo. Amém. Que não só nesse trimestre, mas ao longo de todos os trimestres da nossa vida, nós possamos buscar refletir cada vez mais o caráter de Cristo na vida não só nossa, mas para que as outras pessoas também possam ver Cristo em nós. E através de perceber essa mudança, elas também possam buscar essa mudança na vida delas. Amém? Amém. Que você possa acompanhar também com a gente a próxima lição do nosso próximo trimestre. Continue também acompanhando as nossas lições e nós possamos nos aprofundar cada vez mais nesse amor, estudando a palavra dele. Amém. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que habita nas alturas do céu, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor permite estar refletindo, estudando, entendendo melhor quem Tu és. E ao entender melhor quem Tu és, nós entendemos melhor também quem o Senhor deseja que nós sejamos. Que a cada dia nós possamos estudar mais a Tua palavra, que é a forma como o Senhor se revela a nós. Que mais profundamente possamos entender quem Tu és, o Teu plano para nós, e possamos cada dia nos preparar para um encontro que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo, para que nós possamos estar restaurados, completamente vivermos plenamente diante de Ti. Que o Senhor esteja abençoando também cada um que está na sua casa, abençoar o Leandro, abençoar a mim, para que nós possamos continuar nos preparando, continuarmos na jornada. Amém. Ser conosco hoje e sempre, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e continuem acompanhando conosco nas nossas próximas lições no Encontro com a Palavra.